Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite! Do forno à mesa, Dia da Pizza celebra um dos pratos favoritos dos brasileiros. Palestra orienta produtores rurais sobre impactos da reforma tributária e da Previdência. Projeto Mosaico promove debates sobre racismo com alunos da Escola Professor Jairo Grossi. E veja ainda, festa cultural reúne alunos, famílias e celebra tradições na Escola Jairo Grossi. Estes são alguns destaques desta sexta-feira. O TJS está começando. Nesta sexta-feira, 10 de julho, é celebrado o Dia da Pizza, uma das comidas mais apreciadas pelos brasileiros. Para marcar a data, a nossa equipe acompanhou de perto o preparo de uma pizza, desde a produção da massa até a finalização. Acompanhe a reportagem de Adriana Lopes. E quem resiste ao cheirinho de uma pizza saindo do forno? Neste Dia da Pizza, viemos até a Roger Pizzaria acompanhar de perto o preparo dessa paixão nacional. A data comemorada em 10 de julho no Brasil celebra um dos pratos mais queridos do mundo e que conquistou de vez o paladar dos brasileiros. Apesar de ter forte ligação com a culinária italiana, a origem da pizza ainda é motivo de estudos. Há registros de que povos antigos, como egípcios e hebreus, já preparavam pães semelhantes à receita que conhecemos atualmente. Com o passar dos anos, a pizza ganhou diferentes versões ao redor do planeta, com ingredientes e sabores adaptados aos costumes de cada região. No Brasil, a criatividade não tem limites. Além dos sabores tradicionais, existem combinações inusitadas e até versões doces. Mais do que uma receita, a pizza se tornou símbolo de tradição, encontros e momentos compartilhados à mesa. Afinal, seja qual for o sabor, sempre tem uma fatia que agrada a todos. O que acontece? O dono, ele teve uma mescla de sabores, como por exemplo a gorgonzola com o filé mignon, e dá aquele choque, sabe? Um choque que a gente fica apaixonado, entendeu? Até eu que experimentei ela, fiquei apaixonado pela pizza, sabe? E como falar, é uma pizza que leva um processo tão fácil, mas é muito gostosa, entendeu? E vai mozzarella, gorgonzola, cebola roxa, tomate cereja e finalizar com filé mignon, entendeu? Um filé mignon que ao ponto tem que ser mal passado para que faça o processo certinho, entendeu? Trabalhar com a pizza, principalmente, aí que tem amor, sabe? Amor à cozinha, entendeu? Para poder ter aquela vontade, sabe? Aquele princípio, disciplina, organização, entendeu? E el que trabalha com amor na cozinha, todo lhe sai bonito, entendeu? A vez de ser o dia da pizza, também a gente está de aniversário, entendeu? Um ano também, de aniversário. Os alunos do 9º ano da Escola Professor Jairo Grossi participaram de uma atividade do Projeto Mosaico voltada à conscientização sobre o racismo, a partir da exibição de um vídeo com cenas que retratam situações de discriminação em diferentes contextos. Os estudantes foram convidados a refletir sobre os impactos do preconceito racial e a importância do respeito e da igualdade. Imagens exibidas em vídeo abriram espaço para uma reflexão com os alunos do 9º ano da Escola Professor Jairo Grossi sobre uma realidade ainda presente na sociedade, o racismo.
As cenas apresentadas retratam situações do cotidiano e de diferentes ambientes sociais, evidenciando como atitudes racistas ainda ocorrem em diversos contextos e seguem gerando impacto na vida das pessoas. E exatamente essa questão da base histórica do racismo e as consequências que ele gera. E que as pessoas ficam com insegurança de sair na rua, de ir em locais públicos, em algumas situações pode até cometer suicídio. A atividade integra o projeto Mosaico da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora da escola Professor Jairo Grossi. A iniciativa trabalha temas como diversidade, inclusão e combate ao preconceito. Onde nós trabalhamos fragmentos de vídeos que abordam situações racistas dentro da nossa sociedade e a partir de então nós dividimos em grupos a turma do nono ano para que eles chegassem a reflexões e conclusões diante daqueles vídeos. Para quê? Para os alunos serem, de fato, os protagonistas ali do processo de ensino-aprendizagem. E, na volta, os alunos fizeram algumas apresentações sobre os temas que eles discutiram e o professor Caio e eu fizemos as intervenções diante da fala dos próprios alunos. Quando os vídeos terminam, a conversa começa. As opiniões se encontram, diferentes pontos de vista aparecem e a reflexão ganha voz. Aqui, ninguém está apenas assistindo. Todos são convidados a pensar. Que nós somos realmente todos iguais. E nós também, eu fiz uma reflexão, até falei lá na frente, que num jardim onde todas as flores são do mesmo tipo e das mesmas cores, não tem graça. A nossa sociedade é assim, é um jardim com várias flores de diferentes tipos, diferentes cores. Não havia respostas certas ou erradas, havia diferentes olhares sobre uma mesma realidade. E foi justamente dessa troca que nasceram reflexões sobre respeito, empatia e responsabilidade. Que não adianta só a gente não cometer o racismo, a gente tem que ser antirracista e combater o racismo. Mais do que uma atividade, um convite para enxergar o outro com respeito, valorizar as diferenças e entender que uma sociedade mais justa começa com a educação, porque mudar o mundo também começa dentro da sala de aula. Nós esperamos que eles levem a experiência de que o combate ao racismo, ele se faz todos os dias. A gente precisa ser uma sociedade antirracista. Então, os alunos que vieram aqui... E a seguir, produtores rurais recebem orientações sobre impactos da reforma tributária. As recentes mudanças na reforma tributária e na legislação previdenciária têm gerado dúvidas entre os produtores rurais. Para orientar o setor sobre os impactos das novas regras e a importância do planejamento fiscal e previdenciário, o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga promoveu uma palestra voltada aos associados e demais interessados. Planejamento e informação são fundamentais para quem trabalha no campo e para ajudar os produtores a entenderem os impactos da reforma tributária e da legislação previdenciária, o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga promoveu nesta quinta-feira uma palestra. Vamos acompanhar. Hoje estamos aqui no Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e o nosso foco aqui é o planejamento e falar um pouco da legislação, tanto a previdenciária quanto a tributária, mais voltado para as rotinas fiscais do produtor rural. Nós temos aí praticamente duas grandes mudanças que precisamos orientar os produtores rurais. Uma diz respeito à legislação previdenciária, onde nós estamos com aumento das alíquotas do fundo rural, também alguns procedimentos de isenções quando se trata de animais para cria e recria, não haverá contribuição ao fundo rural. E como que isso é feito, como que o produtor rural pode usufruir desse benefício, dessa isenção. O outro ponto é a reforma tributária, nós vamos falar aqui
dos impactos da reforma tributária na atividade rural. Então, a reforma tributária, né, que hoje nós temos 6 grandes impostos que vão transformar em 2. E quais serão esses efeitos desta reforma para a atividade rural? O Sindicato dos Produtores Rurais, ele faz parte do nosso sistema sindical patronal rural, a Federação da Agricultura a nível estadual, e aqui no município o nosso sindicato, que é um grande parceiro do produtor rural. Aqui é a Casa do Produtor Rural, e essa parceria aqui com os sindicatos produtores rurais é bastante importante, porque aqui o produtor rural pode se orientar, né? Nós temos aí diversas informações que nem sempre, né, diz respeito à realidade, e aqui no sindicato o produtor rural ele pode buscar essas informações. Então é muito importante ter esse sindicato tão atuante aqui no município de Caratinga. A questão da legislação previdenciária para o produtor rural é muito importante, porque nós estamos aí, junto ao governo federal, essas mudanças tributárias que vão ocorrer para os nossos produtores rurais. E com certeza vai impactar diretamente a nossa região, ao pequeno produtor, ao grande produtor, tudo será impactado com relação a essa questão tributária. Então é importante trazer esses conhecimentos para os nossos produtores, para que ele possa ficar informado das questões tributárias e com isso evitar penalidades, algo que pode interferir na sua produção de sua propriedade. Muito importante essa palestra hoje, junto aí com o Cicobi Credit Cooper, mais os sindicatos produtores, Sistema FAENG e Senar, trazendo conhecimento para a nossa região. E a Escola Professor Jairo Grossi promoveu no último sábado uma animada festa cultural que reuniu alunos, familiares e toda a comunidade escolar. Os estudantes apresentaram danças inspiradas na cultura nordestina, levando música, alegria e tradição ao ginásio da escola. Com cores, roupas enfeitadas e chapéus de palha, deu o tom da celebração na Escola Professor Jairo Grossi nesse último sábado. Os alunos abrilhantaram a festa cultural com apresentações que levaram a cultura nordestina para dentro do ambiente escolar. Dentro do ginásio, as turmas se revezaram em coreografias cheias de ritmo, alegria e energia. Das arquibancadas, familiares atentos não perdiam nenhum detalhe. Com celulares erguidos, registravam cada momento, seguidos por aplausos calorosos ao final de cada apresentação. Do lado de fora, o espaço ganhou outro cenário. Barracas com comidas típicas e área de convivência reuniram alunos e familiares. Na hora de escolher o que mais gostaram da festa, as respostas vieram na ponta da língua. Com certeza a comida. Das danças. Acho que a comida. Eu gostei muito de dançar porque a dança foi bem animada. Das danças. Já para outros, a expectativa pela festa começa muito antes de entrar no ginásio. É bom encontrar os coleguinhas, escolher os looks. Para a direção, a festa cultural é também uma forma de aproximar a escola da comunidade e manter ativo o papel escolar na construção de vínculos e valorização da cultura. Nós estamos aqui não só com as famílias, mas toda a comunidade escolar. Professores, alunos, colaboradores, né, visitantes de uma maneira geral, todos os familiares estão aqui presentes na nossa festa, nos alegrando, nos prestigiando. Então é um momento que eu aproveito para agradecer a todos que contribuíram com este momento. Entre danças, comidas típicas e reencontros, a noite fica marcada pela participação das famílias, pelas boas lembranças e pelo fortalecimento escolar, que se faz presente todos os dias. No próximo bloco, eleições 2026, candidatos poderão iniciar a campanha a partir de agosto.
A campanha eleitoral das eleições 2026 começa oficialmente em 16 de agosto, quando candidatos e partidos passam a poder realizar atos presenciais e divulgar propaganda nas redes sociais. A Justiça Eleitoral reforça que eleitores e candidatos devem observar as condutas permitidas e proibidas durante todo o período eleitoral para garantir a lisura e a igualdade na disputa. As eleições gerais de 2026 acontecem em outubro, mas até lá datas importantes marcam diferentes etapas do processo que levará à escolha dos novos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. A campanha começa para valer a partir de 16 de agosto, podendo ser feita por ações presenciais e pelos perfis dos candidatos nas redes sociais. Os tradicionais comícios são permitidos até o dia 1º de outubro. No rádio e na TV, as propagandas começam em 28 de agosto e se encerram no dia 1º de outubro. Entrega de santinhos, bandeiraços, carros de som, carreatas e caminhadas são autorizadas até 3 de outubro, véspera da votação em primeiro turno. Já no dia da eleição, há muitas outras condutas vedadas. Partidos, candidatos não podem veicular peças publicitárias com pedido de voto. A boca de urna é vedada. Aquela prática de distribuir santinhos e até fazer o derrame de santinhos na véspera da eleição é crime e é uma conduta vedada. O que é possível é a manifestação individual do candidato, do próprio eleitor, através de vestimentas, broches, dísticos. Isso é permitido porque está no âmbito da livre manifestação. A implantação de uma nova central de operações para regulação de leitos, o Core Saúde, foi alvo de críticas durante a audiência da Comissão de Participação Popular na Assembleia Legislativa. Profissionais da saúde relataram demora na liberação de vagas, falhas de comunicação, transferência de pacientes para hospitais sem a especialidade necessária e encaminhamentos para unidades mais distantes, mesmo com leitos disponíveis em regiões próximas. Demora na liberação de vagas, com retenção de pacientes graves e a superlotação de UPAs e pronto-socorros. Pacientes transferidos para hospitais sem a especialidade médica ou para unidades distantes, ignorando leitos disponíveis na região. Esses são alguns problemas do novo sistema de regulação de leitos do Estado, discutidos pela Comissão de Participação Popular. Profissionais que estão em contato direto com os pacientes falaram sobre as dificuldades com a mudança no sistema. Nós praticamente ficamos o dia inteiro no telefone para falar com a central do Core. Para respaldo, enviamos e-mail, preenchemos o formulário e chamamos pelo telefone. Ligamos 1, 2, 3, já chegamos a fazer 50 ligações no dia. O sistema apresenta, sim, inconsistência. A Core Saúde, Central de Operações para a Regulação de Leitos no Estado, começou a funcionar no dia 19 de maio e substituiu o SUS Fácil, sistema que era usado há 20 anos. Os convidados concordam que era necessário um novo modelo para a gestão da transferência de pacientes, internações e outros serviços especializados, mas questionam a forma como a central foi implantada. A tecnologia promete agilidade e transparência nos processos, mas a realidade dentro das unidades de saúde revela falhas preocupantes. A orientação do Conselho é que ele fosse feito de uma forma mais gradativa, de uma forma mais lenta, para fazer uma adaptação em macros regiões primeiro, depois passasse para uma outra, são 16. E aí a gente teve alguns agravos, Primeiro, do não conhecimento, às vezes, pelos médicos reguladores do território. Então, nós tivemos paciente a 30 quilômetros, por exemplo, de Teófilo Otoni, ele foi regulado a 150 quilômetros. A secretária adjunta de saúde reconheceu as dificuldades dessa fase de transição. Segundo ela, a rede recebe mais de 4.000 solicitações por dia e momentos de mudança são críticos, mas a equipe mantém o diálogo para sanar os problemas. Agora, com essa mudança, a gente está realmente vendo pacientes sendo encaminhados, às vezes, por umas distâncias maiores do que era antes, mas quando a gente olha a estatística, a gente não está encontrando isso. O que a gente está encontrando é uma redução no tempo de alocação. O deputado Lucas Lasmar fez uma série de cobranças. Ele recebeu um relatório com mais de 20 páginas com inconsistências no novo sistema, muitos ainda sem solução.
Ele pediu um levantamento com o número de óbitos registrados na rede pública nos últimos meses e questionou a escolha do Estado de começar a implantação de um sistema tão complexo pela urgência e emergência, aumentando o risco para os pacientes graves. É sempre o mesmo discurso. Olha, nós vamos melhorar enquanto ele estiver funcionando. Eu reconheço isso como trocar o pneu com o carro andando a 100 km por hora. E a gente tem recebido denúncias, reclamações de secretários de saúde, médicos reguladores, que isso tem trazido prejuízos à vida dos mineiros. Eu lamento muito que o COSEMS enfrente com muita naturalidade as ineficiências que estão acontecendo, que colocam pessoas em risco. Poderia ter se iniciado pelas eletivas. Mas eletiva não é problema do Estado, a urgência é... Não, tudo é problema do Estado, se a gente pensar na coordenação, na pactuação, que é capitaneada pelo Estado, que é muito mediada pelo Estado e que garante muitas vezes o acesso por conta das suas competências. A falta de integração da nova central com o histórico médico do antigo sistema foi um dos obstáculos apontados pela gerente de regulação hospitalar da Prefeitura de BH. Segundo a gestora, dos 55 problemas levados à secretaria, 34 continuam pendentes. A implantação trouxe para a gente toda uma dificuldade de um processo de trabalho regulatório municipal, de um município que tem mais de 20 hospitais contratualizados com leitos SUS e alta complexidade. Então, a gente gerou aí uma dificuldade nesse processo regulatório, considerando um sistema que nós já tínhamos desenhado pelo município de 20 anos, que ajudava e que auxiliava o médico no processo regulatório. Um sistema que foi feito de uma maneira muito rápida, que tem que se questionar isso, foi introduzido, começou a operar de uma maneira muito rápida, poderia ser uma transição, poderia se pensar primeiro em casos eletivos, cirurgias eletivas, mas não, preferiram logo com a urgência, que é o mais rápido, que mais exige cuidado, e nós não estamos vendo esse cuidado sendo tomado. E o secretário de Educação recebeu nesta quinta-feira, 9 de julho, um relatório das audiências de monitoramento do Plano Estadual de Educação. Durante os últimos meses, as metas previstas foram monitoradas pela comissão que trata do tema na Assembleia. O governo de Minas vem cumprindo as metas e estratégias que estão no Plano Estadual de Educação. Foi para discutir o assunto que estiveram na Assembleia Legislativa representantes do Executivo, órgãos de controle e sociedade civil. Em abril e maio foram realizadas várias audiências pela Comissão de Educação para monitorar as 18 metas do plano. Criado em 2018 por lei, o documento traz diretrizes, metas e estratégias para a educação mineira até 2027. Nos encontros foram debatidos os indicadores, as ações do governo, a aplicação do orçamento e as dificuldades para implementar as políticas públicas. A partir dos problemas constatados, foi elaborado um relatório entregue ao secretário de Educação de Minas. O texto traz várias recomendações, como melhorias no monitoramento e na divulgação das ações implementadas pelo governo. Primeiro, a falta de transparência. A sociedade não tem acesso às informações para que faça o monitoramento, o acompanhamento. Segundo, uma desconexão entre esse planejamento, que é uma lei estadual, com a participação da sociedade, e o orçamento da Secretaria de Educação, completamente desconectado. E o terceiro é a estagnação. Em várias áreas nós não avançamos e o governo não apresentou ações para corrigir. Outro ponto foi a necessidade de regulamentação pelo governo da gestão democrática da educação pública estadual. O que nós vimos no último período foi exatamente o desprezo à gestão democrática, não consulta as comunidades escolares na hora de implementar algum projeto da secretaria, não escuta do território. Isso também é gestão democrática. O secretário de Educação reconheceu a dificuldade do governo em executar o plano estadual e disse que metas como a educação de jovens e adultos merecem uma atenção especial por estarem abaixo do percentual estabelecido. A gente precisa reformular a oferta e garantir que a gente se aproxime ainda mais do cumprimento dessa meta, mas porque também a gente tem uma pressão agora com relação ao plano de pleno pagamento da dívida dos estados, o PROPAG, que exige da nossa parte também que a gente faça uma oferta de educação de jovens e adultos profissionalizante ainda mais robusta do que a gente tem ofertado. O secretário disse também que os investimentos em educação aumentaram em Minas,
mas reconhece que ainda são considerados insuficientes. O Estado de Minas Gerais vive uma situação fiscal ainda muito complexa e eu espero que a gente possa, com a instituição do Propag, com os avanços que a gente vai conseguir no âmbito da gestão da dívida, ter condições mais adequadas relacionadas ao gasto com o pessoal para que a gente consiga, em algum momento, fazer uma revisão relacionada à política de remuneração dos profissionais, não só da educação, mas imagino que dos profissionais do Estado. Em novembro, a comissão deve realizar uma nova audiência para encerrar o monitoramento do Plano Estadual de Educação. O TJS desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda.